A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, que prazer ter você conosco uma vez mais para estudarmos a Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar sequência aos estudos da revista das escolas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil e, claro, a lição é esta, a de número 9, está aparecendo aí na sua tela, e o título é Quem é o Espírito Santo? É isso que nós vamos estudar. Vamos, então, dar sequência. Você não é inscrito aqui no canal, por favor, vá aí no botão que está abaixo no seu vídeo. Você encontrará o botão inscrever-se. Assim faça para que esse vídeo se propague, a palavra de Deus, na verdade, se propague na internet. O texto áureo está aparecendo na sua tela e está escrito assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdade prática é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Isso aí, conhecer a verdadeira identidade. Conhecendo o correto, é que a gente vai discernir aquilo que é falso e o que é verdadeiro. Leitura bíblica em classe está em João 14, versículos 16, 17 e 26. E capítulo 16, do versículo 7 ao 14, eu recomendo que você pegue a sua Bíblia, também pegue a revista. Tem muitos irmãos, amigos que, enquanto ministro a aula aqui, estão acompanhando com o exemplar em mãos para serem edificados. Se você não possui nenhum dos dois, claro, está aqui me ouvindo, me vendo e tendo na tela da sua TV ou do seu smartphone, tablet, enfim, computador que você estiver assistindo. A introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Então, queridos, por hora, já dá para antecipar aqui que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai e ao Filho. Ele não é menos, ele não é um Deus pequeno, ele não é inferior, não. O Espírito Santo, ele possui atributos divinos. Então é estudando na Bíblia, na palavra de Deus, que tomamos conhecimento da grandeza dessa pessoa da Trindade. Ponto primeiro, o outro Consolador, conforme João 14,16. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nessa
nesta passagem é do grego allos, e significa outro, da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Se o espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria heteros, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vine afirma: o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo heteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, halos, outro como ele, não heteros. Bom, deixa eu explicar aqui. Queridos, existem duas palavras, como você acabou de ver no grego. Uma é halos e a outra é heteros. Está aqui, mais abaixo. Heteros, não é heteros, mas no grego tem um sonzinho leve de ré, ou de ra, né? Heteros. A diferença é que o texto ali está halos. E halos quer dizer outro, mas da mesma espécie. Outro igual. Ou seja, o Espírito Santo é igual ao Pai. É igual a Cristo Jesus. Se estivesse escrito, mas não está, se estivesse heteros, daí vem a palavra hétero, né, que a gente fala na língua portuguesa. Hétero é alguém diferente, é o homem que é diferente da mulher. Claro, é um casal hétero, de dois diferentes. Um casal homo, casal heterossexual, da onde vem o héteros. É que é um casal diferente. Agora, um casal homossexual, como existe por aí, é os dois que são da mesma natureza, dois homens ou duas mulheres. Estou aqui dando um exemplo, porque essa palavra héteros, ela entra no vocabulário português para denotar casais. Um casal hétero ou não é hétero? Se é hétero, é um casal diferente, é um homem e uma mulher. Isso é um casal hétero, tá bom? Então, hétero no grego é diferentes, um macho e uma fêmea. Agora, então, héteros na Bíblia quer dizer diferente. Não está dito que o Espírito Santo é héteros do Pai ou do Filho, o que seria diferente. O que está escrito é halos. Ele é igual, da mesma natureza. Eu creio que ficou bem claro essa explicação. Vamos para o subtópico 2 aqui. O Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Eu prefiro aqui entender que a palavra paracletos é aquele que defende. É aquele que defende, aquele que protege. E ele está ao nosso lado como que um defensor, um advogado, um intercessor, auxiliador, ajudador. Então o Espírito Santo é isso. Como um advogado está para te defender, para ser um intermediário, ali está o Espírito Santo. Intercedendo, ajudando, auxiliando, defendendo. Daí vem o termo paracleto divino. É alguém que está ali ao teu lado.
só para te ajudar, só para advogar a tua causa, só para interceder por você. Seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Ou seja, Jesus também foi chamado de advogado. Sua deidade, atributos e obras. Sua deidade, ou seja, a palavra deidade quer dizer divindade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, conforme Juízes 15:14. No entanto, na sequência, lemos que depois de ter detraído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele, conforme Juízes 16:20. Assim, tanto o espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé, ou Yavé, ou Jeová. Compare Êxodo 17, versículo 7, com Hebreus 3, do 7 ao 9, Deus de Israel. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Agora vamos falar aqui de seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus. Ele é onipotente, conforme ali Romanos capítulo 15 e versículo de número 9. Significa dizer que o Espírito Santo tem todo o poder. As Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito Santo a fonte de poder e de milagres. Todos os milagres que os apóstolos faziam, até mesmo Jesus, sendo homem, mas dotado, revestido de poder, o Espírito do Senhor estava sobre ele. É o Espírito Santo que promove. É ele o doador. É ele que opera através dos pregadores, dos apóstolos, como você vê ali no livro de Atos, os milagres que ocorriam. Ainda aqui na sequência, a onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, conhece o coração dos seres humanos, é o conhecedor do futuro, isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Então, queridos, um terceiro atributo, já que ele é onipotente, onipresente, ele também é onisciente. São vários textos na Bíblia provando essa característica do Espírito Santo, chamados de atributos incomunicáveis, ou seja, são de Deus e Deus não reparte com ninguém, porque se ele repartisse, faria de tal pessoa um Deus. Por exemplo, Deus é onipotente.
Se ele repartisse isso com um ser humano, tornaria esse homem todo-poderoso. Deus é onisciente, sabe tudo, conhece tudo. Se ele dividisse, comunicasse, entregasse esse dom não, né? Esse atributo da onisciência a um ser humano, tornaria ele um Deus, e o mesmo com a onipresença. Então, são atributos incomunicáveis. É de Deus e ele não dá para ninguém. Quando eu digo é de Deus, estou dizendo que é do Pai, é do Filho e é do Espírito Santo. As três pessoas da divindade são dotadas, são ricas, faz parte delas a onipresença, a onipotência e onisciência. Suas obras, são inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo ali no ventre de Maria. Ele dá a vida eterna, conforme Gálatas 6:8. Ele guia o seu povo, é o Senhor da igreja, o santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes, é o autor do novo nascimento, da vida, é o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Então, queridos, ele é guia. Ele nos guia. O Espírito Santo pode dirigir você, sim, a um casamento, dirigir a abrir um negócio, a dirigir a fazer bons negócios. Ele te dirige em muitas áreas da sua vida. Basta que você ore e peça a sua presença e a sua direção. Ele é quem santifica. Ele é o meio pelo qual nos tornamos santos. E por que nos tornamos santificados? Porque ele habita nos crentes. O Espírito de Deus não habita em ímpio, não habita em quem não tem compromisso com Deus. Ele só habita em pessoas que o temem, que o servem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele visitava, ele vinha sobre uma determinada pessoa e depois se retirava. Aconteceu com Jefité, aconteceu com Sansão, aconteceu com Eliseu, com Davi, Otoniel, Eldade e Medade e outros personagens da Bíblia do Antigo Testamento. O Espírito vinha sobre eles e se retirava. Ele então visitava por hora, em um momento específico. Porém, a partir de Atos capítulo 2, foi profetizado que Deus derramaria, desde Joel 2:28, derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Isso cumpriu-se em Pentecoste. Hoje, na nova aliança, na Brit Hadashah, na aliança do sangue de Jesus, o Espírito não visita, ele habita. Ele habita conosco, ele está em nós. Então, ele mora dentro do meu corpo e dentro do seu corpo, caso você esteja batizado em águas, membro da igreja, tomando a Santa Ceia, o Espírito Santo habita em você. E por habitar em você, ele te torna cada vez mais santo. Ele é autor do Novo Testamento, ele é o distribuidor também dos dons espirituais, profecia, variedade de línguas, milagres, tudo, interpretação de línguas, dons de curar, como está ali em 1 Coríntios 12, 7-11, tudo isso é obra do Espírito Santo, que também é Deus. Bendito. Vamos adiante aqui em nosso comentário.
Tópico 13 e último, segura aí, logo vamos terminar. Heresias antigas e novas. As primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Os arianistas, já falamos aqui em aula passada sobre Ário. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura. Olha aqui a heresia do Ário. Isso aqui é uma heresia, isso que não é verdade. O que estamos falando agora são as heresias que houve no período da igreja. Então, os arianistas achavam que o Espírito Santo era criatura. Está errado. Embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Que baita heresia! Que mentira! Olha aqui, não acredita nisso. O Espírito Santo não foi criado por Jesus e nem pelo Pai. Ele é Deus com o Pai, com o Filho. Heresia, letra B, tropicianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Outra grande falácia. Outra grande mentira. O Espírito Santo não é um anjo e nem é uma criatura. Terceira heresia, pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomahoi vem de pneuma, espírito, e marromai. Esse CH aqui no grego, ele tem som de 2R, marromai, falar mal, contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. Movimento negava a divindade do Espírito Santo. Olha só, eu nem vou perder tempo explicando isso. Você sabe que é uma heresia. Então, estes aí falavam contra, negavam a divindade do Espírito Santo. Vê se pode um negócio desse. As heresias na atualidade. Aqui nos importa um pouco mais. O grupo religioso, até porque aquelas heresias ali, arianismo, tropicianos, já foram vencidos ao longo da igreja, do tempo da igreja, da história. Foram debatidas, combatidas e rechaçadas. Todavia, aqui estão as novas heresias. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Vejam bem, então, as Testemunhas de Jeová ainda seguem aquele pensamento arianista lá dos primeiros séculos da igreja. Seus líderes, ou seja, dos Testemunhos de Jeová, negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Então, cuidado você aí que acha que pode entrar num salão das Testemunhas de Jeová e acha que está dentro de uma igreja. Você que é assembleano, você que é batista, quadrangular, qualquer outra igreja pentecostal, enfim, não pentecostal, sei lá. Mas eu sou da turma, né, do meu arraial é assembleano pentecostal. Então é para você que eu falo mais. Alô, você pentecostal, você não pode entrar num
salão das testemunhas de Jeová e achar que está indo numa igreja. Aquilo não é igreja. Tem heresia lá, das grossas. Essa aqui é apenas mais uma. Em sua literatura grafam seu nome com letras minúsculas. Olha só a aberração. Os testemunhas de Jeová, que têm uma Bíblia própria, uma tradução própria, chegam a colocar o nome do Espírito Santo em letra minúscula. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo. Essa Bíblia Novo Mundo você não pode tê-la, porque ela é adulterada. Tem muita coisa adulterada nela. Ela substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. E usa a expressão, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Olha só, a tradução para o Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles colocam, e todos ficaram cheios do Espírito. Olha ali o ezinho, ó, em letra minúscula. Olha o santo, em letra minúscula. Porque eles não creem na divindade do Espírito Santo. Estão vendo? Tiveram a coragem de criar uma tradução para eles e adulterá-la. A expressão hebraica ruach, Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nessa passagem é traduzida na tradução do Novo Mundo por força ativa de Deus. Então, perceba que não dá para acreditar nisso. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam, abre entre aspas, isso aí é o que está escrito no Alcorão, na Surata 61, versículo 6. Tá? Isso aí é o que está escrito no Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, ou seja, a Bíblia, né, entre aspas, dos muçulmanos. Eles interpretam, ou seja, os muçulmanos, essa passagem corânica, ou seja, do Alcorão, como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega periklitos, renomado ao redor, ilustre, com Paracletos. Assim concluem equivocadamente que Maomé ou Muhammad é o Consolador prometido por Jesus. Olha que heresia. Entendeu? Eu vou explicar. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Então, queridos, olha aqui o problema de interpretação dos muçulmanos. Eles acreditam naquele texto do Alcorão, onde eles citam Jesus, mas o Jesus dos muçulmanos é um Jesus filho de Maria, não é divino, não é filho de Deus, não é salvador, é só um mensageiro, um profeta, menor que Maomé, menor que Muhammad. E eles dizem que aquele texto do Alcorão seria uma profecia acerca da vinda de Muhammad, de Maomé, que Jesus estaria profetizando a vinda de Maomé. Não. Esqueça isso, está errado. Letra B, resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Então, o Consolador nós sabemos quem que é o Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser
que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, e que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Conclusão: vimos que a deidade, ou seja, a divindade, e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Muito bem, queridos, eu creio que ficou bem claro. O Espírito Santo é Deus com o Pai, com Jesus, igual ao Pai, igual a Jesus. Ele não foi criado pelo Pai, nem criado por Jesus. Ele não é menor, mas ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Muito obrigado por ter você aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem, próxima aula, não perca. Deus te abençoe.